Querido povo de Deus, tem uma poesia muito conhecida e lembrada em Eclesiastes 3, que é aquela que diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e saltar de alegria. Em algum momento diz assim que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É estranho o jeito que é colocado, mas a dinâmica é o tempo de se aproximar, e o tempo de se afastar. Eu trago isso, e talvez a gente pense o que tem isso a ver com a parábola do bom samaritano, mas a parábola do bom samaritano eu quero convidá-los a perceber que tem esses movimentos de se aproximar e de passar de largo, de se afastar. É interessante que nós somos convidados a fugir da imoralidade, a afastar-se do pecado. Afaste-se da roda dos escarnecedores. Mas a gente tem a tendência de se aproximar. A gente tem a tendência de estar próximo disso, infelizmente. E a gente tem essa palavra que nos convida a aproximar-se do outro. Não do pecado, mas do pecador. Aproximar-se. E a gente tem a tendência de julgar, de entender mais o nosso lado que o lado do outro, de se afastar. Dois movimentos. Aproximar-se, afastar-se. Eu sempre achei estranho, para mim soava estranho dizer, amarás o teu próximo. Amarás o outro. Claro que com a reflexão a gente vai entendendo que é convite ao amor ao próximo que está mais próximo. E o próximo que a gente vê em necessidade. Mas a palavra próximo me causava uma estranheza. Né? Quem é o próximo? Né? Parece que é uma fila. Mas pensem, próximo tem a ver com proximidade. Com aproximar-se. Com não afastar-se. Não apenas na parábola do samaritano vocês vão perceber isso, mas em outras. É muito comovente, apesar de rápido o texto, de um leproso que está isolado. Pela lei civil, afastado. Solidão. E o texto diz que Jesus vai e caminha ao seu encontro, que ele toca nele. Essa proximidade do Filho de Deus que vem ao nosso encontro causa estranheza e até susto. Não pode. Mas ele vai, ele cura, ele ajuda. Eu tenho lido e percebido várias coisas que dizem que um dos grandes maus do século é a solidão. É impressionante essa questão da solidão. Esses dias alguém fez, eu até comentei isso no nosso café aqui beneficente na semana, que tinham feito uma pesquisa sobre órgãos e a longevidade, a relação com a longevidade, e aí o coração bem saudável, ele é importante para a longevidade, é óbvio. Aí se falou do pulmão, óbvio também, um bom ar, mas o terceiro era o músculo da coxa. Músculo da coxa, o que tem a ver? As teses chegaram a uma reflexão que indicava que quando as pessoas perdem mobilidade e capacidade de se aproximar, elas tendem a ficar mais isoladas e que a solidão mata. Uma dor na alma. Jesus nos convida à comunhão, ao convívio. E em tempos de individualidade, isso é bem clássico, pode ver, cada vez mais. Basta assim os mais experientes olhar para trás, como se visitava mais, como se fazia mais encontros sem muita etiqueta. A sala está bagunçada, tá, beleza, se viu a bagunça, arruma. Hoje é tudo muito, não, quem sabe, vamos ver, vou tentar organizar. E a gente se distancia, a gente se isola. E isso não é bom. Isso é muitas vezes algo que esfria o amor.
Assim Jesus nos coloca nessa parábola do samaritano a imagem do levita e do sacerdote, que racionalizam e pensam se eles vão ser mais religiosos e se eles não vão ficar impuros se aproximando de alguém que está sem roupa. Não consigo identificar se ele é meu próximo. Não consigo ver se ele é do meu povo. Será que ele merece meu amor? E todas essas perguntas o fazem passar de largo, passar do outro lado da rua, se afastar. E nós temos na imagem do samaritano a imagem de Jesus. A parábola do bom samaritano é uma lembrança de Jesus. Nós sabemos o quanto somos afetados pela falta de amor e pelo pecado. E não conseguiríamos viver como nos indica esse amor. E a gente então reconhece na figura do samaritano a figura de Jesus. Eu quero fazer isso assim até mencionando alguns tópicos dessa parábola, e apesar de a gente ter ouvido ela, relembrá-la um pouquinho, né? Ela começa com essa pergunta, uma pergunta errada. Que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus devolve, o que tu entende na lei? O que está escrito? Fala do amor, o amor ao próximo. Beleza, é isso aí. Ame a Deus e ame ao próximo. Ok? E aí diz para se justificar, ou até para restringir o que tem que fazer. Mas deixa eu saber mais especificamente, porque eu quero ir para o céu. Então quem é que mesmo que é o meu próximo? Quem é que eu tenho que fazer mesmo os esqueminhas? A quem eu tenho que me aproximar? E Jesus não responde. Jesus conta a parábola do bom samaritano. E ao final da parábola, lembrando, um levita, para quem não conhece muito as histórias todas da Bíblia, levita era uma das 12 tribos que era separada para organizar as coisas religiosas. E dentre os levitas tinha um grupo que eram os sacerdotes, ainda mais específicos no anúncio da palavra, religiosos. E Jesus coloca esses dois caras tão concentrados nas leis, nas regras e nas cerimônias que se afastam e não se aproximam quando deveriam se aproximar. E aí ele fala de um samaritano, que acho que vocês devem lembrar, e eu relembro aqui, que era odiado, era desprezado. E esse não só se aproxima, mas ele limpa as feridas. Não só limpa as feridas, mas ergue o homem. Não só ergue o homem, coloca-o sobre o seu próprio animal. Não só coloca sobre o seu próprio animal, leva-o à hospedaria. E não apenas isso, paga um denário, que era diária. E não só um denário para aquele momento, paga o outro para o outro dia. A imagem é de Jesus, meus irmãos. E a nossa imagem como pecadores isolados é dessa do cara machucado, aflito, triste, solitário, chorando. A tristeza daquele homem que foi assaltado, caído, morto, como Efésios 2 fala da nossa característica espiritual, morto, jogado ao chão, talvez conseguindo abrir um pouquinho dos olhos e desejando que alguém ajude. Imaginem isso, escutar os passos de alguém e dizer, está chegando, alguém vai me ajudar, eu não consigo me levantar, mas eu estou escutando alguém, e essa pessoa passa longe. Mas a esperança continua, e nós temos um homem que se aproxima, rejeitado pelos outros, como Jesus foi rejeitado pelos seus. Ele vem, ele ajuda, ele cuida, ele salva. E aí ele indica e faz a pergunta ao final. Eu não sei, eu acho curioso isso, eu vou trazer isso para vocês. Ele pergunta, quem é o próximo, quem eu tenho que amar? Nessa história não parece para vocês que o próximo a ser amado é o cara machucado? Ou é só eu que penso isso? Se ele diz assim, quem que a gente tem que amar? E ele conta uma história de alguém que está precisando de ajuda. Quem que tem que ser amado aqui? Parece que é o cara que está machucado, não é? Mas Jesus pergunta assim, quem foi o próximo daquele homem? Foi aquele que o ajudou. Opa, que direção diferente. Este próximo é aquele que deixou os altos céus e se aproximou da gente.
se fez gente, se fez carne, nasceu entre um de nós, sofreu as dores da cruz. Esse Senhor Jesus é aquele que vem na sua palavra, se une à água e nos toca pelo batismo. Esse Senhor Jesus é aquele que vem, se une ao pão e o vinho e nos toca na Santa Ceia, se aproxima. E ele diz: vai e vive assim também, se aproximando dos outros, ajudando os outros, vivendo nesta amizade, não afastando-se, mas aproximando-se. E nessa aproximação é que nós sentimos o sentido da vida, no amor que é o mais importante, como disse o nosso Senhor. Que vivamos na força desse amor, que sejamos curados pela força desse amor, que sejamos seguros na força desse amor e que encontremos sentido, propósito para o que fazer, celebrar esse amor, cuidando uns dos outros. Que Deus assim nos abençoe nessa direção. Amém. Amém.